O casamento é um cemitério de esperanças e, originalmente, essa frase não tinha um significado tão negativo. Parece que este poema foi escrito em homenagem a um amor sublime e ilimitado, mas, para o protagonista, o casamento não era a alegria de uma vida inteira, e sim um símbolo de infelicidade com uma vida familiar desconfortável, onde o relacionamento e as brigas entre marido e mulher pioram a cada dia. Ele estava certo de que era preciso fingir ser gentil, não importando como fosse tratado, mas, em troca, ainda assim acabaria sendo desprezado até pelos próprios filhos. O protagonista definitivamente não planejava viver em tal inferno, então aproveitava a maravilhosa vida de solteiro, ignorando as lamentações de todos os seus amigos. Ele estava convencido de que ser solteiro era incrivelmente legal. No entanto, chegou um dia em sua vida em que teve que se perguntar por que queriam se casar com ele. Seu tempo despreocupado e feliz como solteiro estava prestes a evaporar, afinal, uma garota apareceu em sua vida e lhe disse abertamente que queria se casar com ele. Mas, mais do que qualquer outra coisa, ela queria fazê-lo ajoelhar-se. Essa dama era conhecida em todo o império por sua crueldade. O protagonista ficou tão surpreso que não conseguiu compreender o que essa mulher estava dizendo. O silêncio da noite envolvia o mundo, e um leve aroma de frescor pairava no ar, enquanto o luar inundava suavemente o salão onde o jovem estava diante da dama. O protagonista pediu a garota em casamento, desejando seguir pela vida ao lado dela, apoiando-se e inspirando-se mutuamente. Um silêncio os envolveu, hipnotizante e carregado de expectativa. Seu coração afundou, aguardando uma resposta que cada segundo parecia uma eternidade. De repente, o protagonista abriu os olhos e percebeu que era apenas mais um sonho estranho. Não era a primeira vez que ele tinha esse sonho, e seu significado era completamente incompreensível para o jovem mestre. Por alguns meses, o protagonista vinha tendo o mesmo sonho, e nele, ele sempre fazia uma proposta a essa garota estranha. Mesmo sendo apenas um sonho, o jovem sentia claramente que havia um motivo para estar sonhando com um casamento. No entanto, ele temia até mesmo pensar que esse sonho pudesse se tornar realidade. Ele colocou o copo d'água sobre a mesa com um estrondo e pensou que esse sonho definitivamente não estava destinado a se tornar real, afinal, a vida de casado não lhe parecia atraente. O jovem tinha certeza de que isso nunca aconteceria, pois um pedido de casamento contradizia todos os seus princípios. Uma batida inesperada soou na porta do quarto do mestre, e uma voz perguntou se o mestre Raven estava acordado. Um homem imponente apareceu à porta, que ele era o mordomo-chefe da propriedade. O mordomo perguntou se o jovem havia dormido bem na noite anterior, e Raven o olhou com desconfiança. Então, perguntou se havia algo que precisasse fazer para agradar algum membro da família. O mordomo riu e disse que nada poderia ser escondido do jovem mestre, que ele realmente havia entendido tudo corretamente. Seu pai queria vê-lo com urgência. Raven pediu ao mordomo que informasse ao pai que logo iria vê-lo. O homem já o aguardava, parado pensativamente perto da janela de seu escritório. De repente, a voz de seu filho foi ouvida atrás dele, imediatamente pedindo desculpas e perguntando se realmente havia sido chamado. Raven entrou no escritório e sentou-se lentamente no sofá. Seu pai sugeriu que fossem direto ao ponto para discutir um assunto importante. Entregou um papel desconhecido ao filho e declarou que queria que o jovem se casasse com a princesa Charlene. O jovem perguntou novamente se seu pai realmente queria dizer a princesa Charlene, e parecia que o homem estava falando sério. Raven não acreditou de imediato nas palavras do pai e pensou que só podia ser uma brincadeira, porque ele havia escolhido essa garota entre tantas belas candidatas. Charlene nasceu em uma família ducal de curandeiros renomados, responsáveis por curar e purificar todo o império. Por outro lado, havia a família ducal dos Dir, que lutavam contra monstros sanguinários e, constantemente envolvidos em batalhas ferozes, sofriam ferimentos e mutilações. Raven não tinha dúvidas sobre o verdadeiro motivo pelo qual sua futura esposa e o mais novo membro da família ducal dos Dir havia sido escolhida. No entanto, havia um problema: a princesa Charlene. Ela era conhecida em todo o império por fazer os homens chorarem e sofrerem sem um pingo de arrependimento. Embora Raven nunca tivesse encontrado a princesa pessoalmente antes, ela era uma figura famosa na alta sociedade. Dizia-se que a dama era incrivelmente bela, mas sua natureza cruel deixava muito a desejar. Certa vez, o filho mais novo de um nobre declarou seus sentimentos sinceros e intensos por Charlene, mas ela imediatamente mandou que ele desaparecesse. Estava convencida de que aquele jovem só poderia ser seu cachorrinho de estimação, mas não queria sequer sujar as mãos com ele. A princesa Charlene era uma mulher que abertamente odiava todos os homens, mas, por algum motivo, inesperadamente concordou em se casar com Raven.
Curiosamente, se essa dama era conhecida por fazer os homens chorarem, o protagonista era famoso por fazer as mulheres chorarem, o oposto completo de alguém que entraria em um relacionamento sério e feliz. Ambos eram conhecidos por toda a nação. E o jovem tinha certeza de que, ao invés de uma conversa amigável em seu primeiro encontro, seria morto ou, no mínimo, atacado com uma faca. O pai de Raven afirmou com confiança que tudo já havia sido decidido há muito tempo, e a opinião do filho não estava em discussão. Esta era uma ordem de Sua Majestade, e Raven não poderia romper o noivado como fizera antes. O jovem não entendeu imediatamente por que a escolha era tão crítica. Seu pai provavelmente não sabia de toda a informação. Ele então declarou que, assim como seu pai, gostava de relacionamentos casuais e não tinha intenção alguma de entrar em um relacionamento sério, muito menos em um casamento. Acordo pré-nupcial e casamento. O jovem estava certo de que a paixão por relacionamentos livres não era um motivo para recusar o matrimônio. Especialmente porque, se ele rompesse o noivado, seu pai havia prometido casar sua irmã com um marquês conhecido por ser um verdadeiro pervertido. Mas essa união teria uma diferença de idade muito grande, parecendo mais uma relação entre uma criança e um pai adotivo. Será que seu pai estava realmente tão ansioso para agradar Sua Majestade? O homem afirmou que seu filho precisaria tomar uma grande decisão se não quisesse sacrificar sua irmã e entregá-la a um homem que ela jamais amara. Nesse momento, o mordomo entrou no escritório e pediu desculpas por interromper uma conversa tão importante entre pai e filho, mas informou que a princesa Charlene havia chegado à propriedade e agora aguardava para se encontrar com o mestre e seu filho, Raven. Como se descobriu, o pai já havia levado a princesa até o gazebo localizado no jardim, e o único dever de Raven era ir até lá e cumprimentar a jovem dama. Muito provavelmente, seu pai planejava esconder tudo dele até o último instante. Raven saiu silenciosamente do escritório, amargamente consciente de que seu pai já havia calculado e planejado tudo há muito tempo. A princesa esperava pelo jovem no jardim, um jardim vibrante, repleto de cores vivas. Flores brilhantes desabrochavam por toda parte, e o aroma de jasmim e rosas preenchia o ar, criando uma atmosfera mágica. Os raios do sol filtravam-se através das folhas, brincando com seus cabelos e conferindo à sua imagem um toque de conto de fadas. O protagonista avistou, à distância, uma bela jovem, cujo encontro não era um acidente ou destino, mas sim um plano meticulosamente elaborado. Naquele jardim, envolto por uma atmosfera encantadora, ela estava pronta para compartilhar com ele todos os seus sonhos e esperanças, assim como seus planos para a vida a dois. E assim, Raven apareceu diante da princesa Charlene, caminhando pelos corredores floridos do jardim com um sorriso nos lábios. Ela não pôde deixar de notar como os raios de sol brincavam com seus cabelos, tornando-o ainda mais atraente. Quando o jovem se aproximou da princesa, não encontrou palavras de imediato, nem mesmo para cumprimentá-la ou iniciar um diálogo. Isso porque a figura diante dele era idêntica à garota desconhecida de seus sonhos. Era surpreendente. As semelhanças entre as duas eram tantas que ele se perguntou, involuntariamente, se a garota de seu sonho havia, de alguma forma, se materializado diante dele. Mas isso era impossível. O jovem cavalheiro se aproximou da dama e se apresentou como o primogênito da família Dyer, convidando a princesa a se sentar à mesa para que pudessem se conhecer melhor e tomar uma xícara de chá. O olhar frio da princesa lhe dava uma aura glacial, mas o jovem acreditava que ela não era tão terrível quanto a alta sociedade a descrevia. Talvez ele conseguisse chegar a um acordo com ela. Tomando a iniciativa, ele quebrou o silêncio e se dirigiu à jovem, pediu desculpas e disse que gostaria de ouvir pessoalmente sua opinião sobre o noivado. A princesa respondeu que não estava contra o casamento. No entanto, por alguma razão, não conseguia erguer os olhos e encará-lo diretamente. Raven tinha certeza de que a princesa estava mentindo descaradamente. Como poderia uma mulher que desprezava os homens, de repente, decidir se casar com um jovem desconhecido? Por isso, ele a questionou abertamente sobre o motivo de seu interesse, já que havia muitos outros candidatos a marido disponíveis no império. Então, inesperadamente, a princesa se levantou bruscamente, aproximou-se do jovem, ainda um completo estranho para ela, e declarou com confiança: "Quero fazê-lo ajoelhar-se." Raven nunca esperou um comportamento tão ousado. Era a primeira vez que via essa garota na vida, então não tinha a menor ideia do que esperar dela. Instintivamente, ele segurou os pulsos da jovem. A princesa imediatamente notou a forma como o jovem apertava seu pulso com força. Com um olhar perspicaz, Charlene declarou: "Ao contrário dos rumores, a reação do jovem mestre é bastante ingênua. Está se comportando como um cachorrinho perdido."
Ela disse isso com tanta franqueza que sentiu uma vontade ainda maior de provocá-lo. Raven percebeu que havia algo claramente errado com essa garota. Então, tentando retomar o rumo da conversa, sugeriu que voltassem ao assunto do noivado. Eles se sentaram no gazebo, um de frente para o outro, e o jovem admitiu sem rodeios que era contra o casamento. Raven tinha certeza de que a princesa Charlene também era contra esse matrimônio, assim como ele. E, no entanto, não conseguia entender por que ela havia aceitado o noivado sem hesitar. Sem pensar muito, a princesa respondeu à pergunta do jovem. Porque eu realmente gosto de você. Raven já ouvirá essas palavras antes. E, de repente, lembrou-se de uma garota que também. Ela confessou seu amor a ele. Ele tinha certeza de que os verdadeiros sentimentos escondidos por trás do Goldville são frequentemente feios e, basicamente, as razões pelas quais as garotas se casam não estão de forma alguma ocultas no fato de que elas amam alguém, e, muito provavelmente, esse jovem homem simplesmente tem apenas dinheiro que é impossível de gastar sequer em uma vida inteira. Muitas damas queriam se casar com o cavalheiro na esperança de que seu futuro estivesse seguro e também por causa de sua beleza única, e cada uma queria possuir tal homem e torná-lo seu, de modo que ninguém mais pudesse olhar para ele ou sequer lançar um olhar sobre ele. Essa senhora, que constantemente confessava seu amor ao jovem mestre, era uma princesa e ela também não mudou nem um pouco, assim como as pessoas ao seu redor. Os heróis não faziam ideia de quais eram suas intenções e por que ela estava tentando se aproximar de sua família, mas ele sabia de uma coisa: ela definitivamente não conseguiria se casar com ele. Então, ele confessou à princesa sua decisão de que se casaria apenas com uma garota que o amasse de verdade. Ele disse a Charlene que não havia mais nada a se conversar e, infelizmente, aquela que o amara de verdade definitivamente não era ela. Raven pediu desculpas e sorriu maliciosamente, tendo certeza de que a princesa não esperava tal reviravolta. Ele se desculpou novamente e estava prestes a partir, mas a princesa Charlene nem sequer virou a cabeça na direção dele e permaneceu em silêncio até então. Raven tinha certeza de que aquele era o fim da conversa e seguiu em direção à propriedade com a alma calma. No caminho, um pensamento estranho lhe ocorreu: afinal, a princesa era uma garota incrível, mas era para o melhor, pois ele nunca mais a veria novamente. Enquanto Raven se dirigia para a mansão, de repente sentiu uma forte dor na região do peito e parou, pois não conseguia dar mais um passo. Felizmente para ele, havia uma garota parada nas proximidades que era uma das cavaleiras do esquadrão, e ela imediatamente percebeu que o jovem havia adoecido. Ela correu até o capitão e perguntou se estava tudo bem com ele, certificando-se de que o jovem estava completamente bem. Ele indagou sobre a situação, e a senhora lhe disse que a primeira unidade que foi verificar a área restrita encontrou monstros de primeira classe. O esquadrão que o jovem enviou para a zona proibida deveria ter lidado facilmente com a destruição dos monstros, mas até então os monstros jamais haviam aparecido após a escravidão e, contudo, por algum motivo, desta vez a situação estava completamente diferente. Na sombria e escura floresta, envolta em denso nevoeiro, monstros sedentos de sangue espreitavam, seus olhos brilhando com uma luz vermelha intensa e presas afiadas prenunciavam a morte iminente. Mas, de repente, a calma pacífica da noite foi perturbada por gritos penetrantes e clamores sinistros. De repente, uma multidão de criaturas terríveis saltou de trás das árvores. Eram sinistras e ferozes, com pele áspera, garras longas e bocas descobertas, prontas para lutar. Os cavaleiros, percebendo que enfrentavam um pesadelo, rapidamente se organizaram em formação de batalha, com suas espadas reluzindo à luz tênue da lua. Havia gritos e choques por toda parte, enquanto as sombras dos monstros se chocavam com as brilhantes lâminas das espadas noturnas, e cada herói sabia que somente se unindo poderia prevalecer sobre esse horror que mergulhava a floresta no pânico e no medo. A batalha irrompeu com uma fúria sem precedentes e monstros sedentos de sangue cravavam suas garras na armadura, tentando esmagar a defesa dos bravos guerreiros, mas os cavaleiros não estavam dispostos a desistir. O capitão chegou a tempo para socorrer e viu como a equipe de cavaleiros lutava bem, tentando lidar com os cruéis monstros. Um dos cavaleiros admirou o quão habilidosamente o jovem mestre enfrentava os monstros sedentos de sangue, e esse era o poder do guardião. Raven gritou para o segundo e o terceiro esquadrão verificarem se ainda havia mais monstros na floresta. Não houve baixas nessa batalha, mas alguns dos cavaleiros ficaram gravemente feridos, e estava completamente incerto se seriam salvos caso retornassem neste exato momento. Raven ordenou que a equipe de primeiro socorro se dirigisse imediatamente para a propriedade com os feridos, para que tivessem a chance de salvar cada um deles. O jovem mandou que partissem de imediato e prometeu que todos os demais os estariam esperando lá. O capitão deu a ordem,
mas, no segundo seguinte, ficou surpreso ao ver pétalas de rosa, que surgiram do nada, começarem a voar ao seu redor, e, de maneira inexplicável, a própria princesa Charlene apareceu diante dele, alguém que absolutamente não deveria estar ali. A garota admitiu que, após o último diálogo, ela pretendia voltar para casa, mas acabou ouvindo a conversa sobre monstros, então ela utilizou a teleportação para ver tudo por si mesma e verificar a veracidade das informações. A princesa disse que o miasma havia se espalhado por todo o seu corpo, mas que estava em seu poder purificar tudo. Correndo até o cavaleiro ferido, a princesa parou por um momento para avaliar sua condição, e seu rosto estava distorcido de dor e, ao ver seu sofrimento, Charlene imediatamente concentrou toda a sua energia. Ela pegou o antigo amuleto decorado com esmeraldas brilhantes em suas mãos e lançou um feitiço, um calor acolhedor pairou no ar e uma luz suave brilhou ao redor deles. Naquele momento, o cavaleiro sentiu a dor diminuir e seus ferimentos começaram a sarar, enquanto a energia mágica da princesa o envolvia como um cobertor quente, restaurando suas forças e lhe dando confiança. Raven viu tudo com seus próprios olhos e não podia acreditar, tudo foi resolvido graças a apenas uma pessoa. Os curandeiros do Império são usuários habilidosos de poder divino, mas a princesa possui um poder divino tão imenso que pode mudar a situação facilmente em questão de segundos. Enquanto a senhora terminava seu ritual mágico, um enorme monstro negro apareceu atrás dela, abrindo sua boca rosada. Raven ficou imediatamente com medo de que a princesa pudesse estar em perigo, mas, no segundo seguinte, percebeu que Charlene poderia se defender com um único golpe de Fist, sem piscar um olho. Neutralizou o monstro e privou-o de toda a sua força vital. Os cavaleiros, que acabavam de ver com seus próprios olhos como uma garota frágil lidava com um bando de monstros, ficaram surpresos e, ao mesmo tempo, encantados. Nesse momento, a dama se virou e admitiu que seu passatempo favorito era matar monstros, por isso não tinha igual nesse aspecto. Os cavaleiros não podiam acreditar. Ela matou o enorme monstro com apenas um tapa, e alguns até pensaram que estavam tendo alucinações, pois aquilo simplesmente não poderia estar acontecendo. E agora, Raven não fazia a menor ideia de quem realmente era essa misteriosa princesa Charlene. A garota imediatamente se aproximou do jovem cavalheiro, pegou-o pela mão e, inesperadamente para todos, prometeu sempre protegê-lo, com a única condição de que o príncipe se casasse somente com ela. Uma luxuosa carruagem movia-se lentamente pelas silenciosas ruas de paralelepípedos da cidade velha. Suas rodas de madeira produziam um som suave, mas rítmico, ao rolar sobre o pavimento irregular, criando uma sensação de conforto e tranquilidade. Dentro dessa carruagem, estava sentado um jovem, que disse que estava a caminho do local de sua morte, em um dia de clima maravilhoso. Naquele dia, sua vida mudou completamente, tudo graças à proposta pública da senhora Estela. Os cavaleiros estavam convencidos de que o capitão deveria se casar imediatamente com a garota que havia lidado habilmente com os enormes monstros sanguinários, e insistiam nisso aonde quer que o capitão fosse. Não importava o que ele fizesse, a pressão dos jovens e dos cavaleiros crescia, e eles acabaram tornando-se seus seguidores. Raven pensou, afinal, o poder divino deveria servir apenas para curar, mas, por algum motivo, essa garota frágil era capaz de destruir monstros. O poder divino é uma energia especial que pode combater monstros e miasma. Diferente da magia, que qualquer um pode usar, apenas os descendentes das duas grandes famílias ducais podem utilizar plenamente esse poder. Esses descendentes pertencem à família dos cavaleiros e à família de cura da princesa Charlene. Não havia ninguém que pudesse usar ambos os poderes ao mesmo tempo, exceto uma única pessoa, uma santa que, há muito tempo, salvou o império de uma destruição certa. Em um belo dia ensolarado, Raven recebeu uma carta cujo conteúdo era muito simples. Nela, a garota propunha formalmente um casamento por contrato. Ao ver uma proposta tão ousada, o jovem ficou surpreso que a garota tivesse coragem de lhe oferecer um acordo. A dama, que escreveu essa carta com suas próprias mãos e sugeriu que Raven se tornasse seu falso marido, já o aguardava em um dos restaurantes mais luxuosos do império. O jovem aproximou-se discretamente da princesa e pediu desculpas por tê-la feito esperar. O restaurante tinha uma atmosfera muito acolhedora, e a princesa sugeriu que, caso o jovem gostasse do local, poderiam voltar ali juntos. Ele admitiu que sua irmã havia dito que o lugar era muito popular entre as garotas, mas queria ir direto ao ponto. A princesa concordou com o jovem mestre e começou a listar as condições do contrato de casamento. A primeira era que sua participação na subjugação dos demônios era uma condição obrigatória. O próximo ponto estabelecia que o casamento seria válido até que o cavalheiro recebesse seu título e que ela renunciaria à sua propriedade e aos direitos de duquesa.
Raven percebeu imediatamente que a dama estava claramente tramando algo. Ela era conhecida por odiar os homens, então ele ficou curioso para saber por que queria se casar com ele e, ainda por cima, mentia sobre seus sentimentos. Muito provavelmente, ela estava armando um golpe em benefício próprio. Não havia necessidade de fingir sentimentos nem de alegar que realmente o amava. Casamentos por contrato nem sempre funcionam, mas, com esse casamento, os cavaleiros não estariam mais em perigo. Raven propôs casamento sob essas condições, e a princesa disse estar muito feliz por ele tê-la ouvido e aceitado. Ele comentou que, segundo rumores, ele brincava com os sentimentos das garotas e que havia a possibilidade de tomar uma amante enquanto casado. Então, Raven advertiu de antemão que não seria capaz de fazê-la feliz. Mas o destino da garota já havia sido extremamente cruel com ela, e ela já havia perdido muito. Estava cansada de se preocupar com tudo o tempo todo. Charlene prometeu que nunca se arrependeria de se casar com o Sr. Raven. Ela percebeu que o jovem parecia gentil, mas tinha uma postura especial que não permitia que ninguém cruzasse os limites do aceitável. Seu olhar frio, escondido por trás de um sorriso, fez com que a garota ficasse um pouco receosa. Mas, se estivesse na mesma posição, provavelmente faria algo semelhante. No entanto, havia um motivo para a princesa precisar estar próxima dele, e agora ela poderia continuar a executar seu plano. Estava pronta para assinar o contrato oficial de casamento. De repente, a princesa começou a escrever algum tipo de feitiço mágico. Com a mão, a jovem se apressou para detê-lo. Ele segurou sua mão e gritou o que a dama estava fazendo, pois eles não haviam concordado em usar poderes mágicos. A princesa disse que havia acabado de assinar um contrato com a magia e tinha certeza de que Raven era uma pessoa fria, mas agora ele estava zangado com a pessoa que antes odiava. O jovem agarrou a cabeça e começou a resmungar que a dama estava fazendo isso sem que tivessem concordado com algo assim, mas a princesa o convenceu do contrário, pois nada havia mudado. Antes, Raven havia perguntado se ela se arrependeria de sua assinatura e se ele deveria se preocupar com isso. A garota tocou suavemente o rosto dele com os dedos e sussurrou que tinha certeza de que o jovem não duvidaria de sua escolha e logo se apaixonaria por ela pela primeira vez de maneira intensa em sua vida. Ao ouvir essas palavras, o elegível Sr. Raven empurrou a dama para longe com gritos altos, para que ela nunca mais ousasse pronunciar palavras de amor novamente. A princesa prometeu que não haveria mais surpresas e, principalmente, que nunca mais diria a frase sobre como o jovem cavalheiro se apaixonaria por ela. No entanto, ele foi o primeiro a dizer essa frase, e ninguém jamais havia dito tal coisa à dama. Rumores já haviam se espalhado pela luxuosa propriedade de que o casamento do Sr. Raven com a princesa da família Charlene aconteceria em breve. As criadas já sabiam que o quarto precisava ser preparado até a próxima semana, então teriam um trabalho sério e responsável a fazer durante esse tempo. Elas estavam felizes porque, finalmente, uma senhora apareceria na propriedade, e a primeira coisa que queriam saber era quem se tornaria sua criada pessoal. No entanto, outra criada estava preocupada com outra questão: se a atmosfera tranquila dentro da mansão permaneceria a mesma. Dizia-se que o Sr. Raven tinha uma namorada, que era supostamente sua favorita, e a princesa Charlene provavelmente não sabia disso. No entanto, ninguém na propriedade jamais viu essa garota, mas muitos já falavam sobre a misteriosa desconhecida. Era uma noite incomumente estrelada, e o jovem cavalheiro estava em seu escritório, iluminado por uma luz amarela suave. A porta se abriu levemente, e uma dama entrou no escritório usando um longo véu até a cintura. O jovem viu que era Catherine e já esperava, perguntando se ela havia chegado bem. A dama respondeu que estava completamente bem e que a viagem havia sido mais do que bem-sucedida. Ela caminhou até a mesa do jovem, onde havia uma pilha de papéis de negócios espalhados. Ele pediu que a convidada esperasse um minuto enquanto terminava com todos aqueles documentos. De repente, a garota, com uma voz masculina áspera, ficou indignada por ter vindo ali vestida como uma garota e, por alguma razão, teve que se vestir tão terrivelmente apenas para um tratamento comum. Tudo isso foi apenas para que, naquele dia, o jovem cavaleiro não fosse reconhecido e a verdade sobre o jovem mestre não fosse revelada. Naquele dia, o cavaleiro também realizou uma cura mágica, e Raven permaneceu quieto em sua cama enquanto o ritual acontecia. De repente, 2 jovens cavaleiros entraram em seu quarto, viram tudo e perguntaram se o mestre estava bem. Então, o jovem teve que pular na cama e fingir que ele e a dama de longos cabelos estavam envolvidos em atividades românticas. O cavaleiro não teve escolha a não ser sair rapidamente do quarto, pois o cavalheiro disse que estava um pouco ocupado e que os jovens provavelmente deveriam deixá-lo sozinho com sua acompanhante.
A partir daquela noite, o jovem cavaleiro teve que se vestir como uma garota todas as noites para que ninguém suspeitasse de nada. Ele imediatamente pediu ao mestre para cumprir um de seus pedidos e, para grande pesar do cavaleiro, ele não pôde recusar.